levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostrou que o déficit habitacional caiu no Brasil nos últimos anos, mas mesmo assim chega a mais de 5 milhões. Crescem os movimentos pró-moradia e as invasões a prédios e terrenos, abandonados ou não, são comuns em todo o país. O programa Artigo 5º começa agora e vai mostrar o que fazer em caso de imóveis invadidos, como o proprietário pode pedir a reintegração de posse. O artigo 5º garante o direito de propriedade. Para falar sobre como estas questões são resolvidas, eu recebo no estúdio do artigo 5º o advogado Elarmin Miranda, da Comissão de Assuntos Fundiários da OAB de Mato Grosso, e a advogada Raquel Bueno, especialista em direito civil. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutora Elarmin, quando a gente fala em posse, existe a reintegração e a reivindicação. Qual a diferença entre esses tipos de ação? Quando há um esbulho, uma invasão, você pede a proteção ao Estado com base naquela posse que foi molestada, que foi esbulhada. A reivindicatória tem por suporte o título de propriedade. São ações distintas, a causa de pedido é distinta. O que ocorre? Na ação possessória, eu tenho a posse, fui esbulhado, fui invadida, e eu preciso voltar à posse. Aí eu proponho uma ação de reintegração de posse, ser integrado novamente àquela posse que eu perdi. Ponto. Na ação reivindicatória que ela propõe, é vindicar de volta. Ela se sustenta no título de propriedade. Por quê? Porque o título te dá direito, a propriedade enfecha 4 direitos. O de usar, de usufruir, de dispor, de reivindicar. Né? A senhora não pode usar porque eu estou no seu imóvel, estou na posse. Mas o título te dá direito ao uso. A senhora propõe a reivindicatória e diz, olha, eu tenho um título perfeito, correto, e não posso usar porque o me esbulhou. E aí o juiz vai apreciar, mas é uma ação totalmente diferente. Para possessória, não há necessidade do título. Doutora Raquel, e quem invade um terreno ou um imóvel pode ser responsabilizado civilmente? Sim. Segundo a legislação civil, quando a gente trata da posse, mais precisamente efeitos da posse, um dos efeitos diz respeito à responsabilidade civil pela perda ou deterioração da coisa. Então, quando a pessoa se vê esbulhada ou até mesmo turbada, ela vai requerer judicialmente uma proteção possessória e nada impede que, junto com essa proteção possessória, ela também faça o requerimento de perdas e danos, de indenização, demolição de eventual construção que não lhe interessa, que foi erigida no local, ou até mesmo destruição de alguma construção ou plantação que já havia no local. Então, o Código Civil, ele trata, só que ele faz uma distinção. A responsabilidade do possuidor de boa-fé é distinta da responsabilidade do possuidor de má-fé. Então, nós temos aí o de boa-fé, aquela pessoa que, porventura, ignore, dentro de uma perspectiva excusável, um desconhecimento excusável, os vícios que maculam a sua posse. Essa pessoa responderia civilmente se ela der causa ao dano, então a responsabilidade é tida como subjetiva. O reivindicante tem que provar que houve dolo ou culpa. Já no caso do possuidor de má-fé, que sabe da invasão, que promoveu ou estava em conluio com alguém, ele responde na modalidade de responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida. Havendo uma divergência na doutrina, mas a doutrina majoritária ainda defende a chamada responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, o possuidor de má-fé, ele vai responder mesmo que o dano tenha sido causado acidentalmente, a menos que ele demonstre que aquele dano ocorreria mesmo a coisa estando na posse do reivindicante. Cenas de invasões são registradas com frequência. De um lado, pessoas que alegam não ter para onde ir. Do outro, o proprietário que quer dar uma destinação ao imóvel. Brigas que, na maioria das vezes, só são resolvidas com a intervenção da Justiça. Em 2013, este empresário teve uma propriedade invadida em Brasília por cerca de 400 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O grupo ocupou uma área de mais de 100 mil metros quadrados, onde estava sendo construída uma faculdade. Ao saber da invasão, o homem tentou negociar com o grupo que resistiu. Procurei os líderes e disseram que iam permanecer lá até o governo resolvesse o prometido com eles. Eles fizeram barricadas, se estruturaram, eles são preparados para enfrentar a polícia. 10 dias se passaram até que o empresário recorreu à justiça pedindo a reintegração de posse do prédio invadido. O pedido foi aceito em primeira e segunda instâncias, mas mesmo assim ele teve que esperar cerca de 60 dias até que o grupo deixasse o local. Além de esperar 60 dias, eles detonaram muita coisa dentro do prédio. A construção já estava concluída, quebraram, deram prejuízo. Um
Caso semelhante ocorreu em Natal. 2 cidadãos ficaram mais de 10 anos sem acesso aos bens de suas propriedades por causa de uma invasão de área pública. De acordo com eles, poceiros teriam ocupado um terreno que ficava próximo às suas propriedades. Na ação, eles alegaram que a Prefeitura de Natal tomou conhecimento do fato, mas nada fez. Uma rede elétrica chegou a ser instalada com consentimento do município. A invasão continuou a crescer até que as frentes e laterais de seus imóveis ficaram completamente tomadas pelos poceiros, razão pela qual ajuizaram uma ação de reintegração de posse. Ao analisar o processo, o magistrado condenou o município a indenizar em R$60 mil por danos morais cada um dos proprietários. Eles tiveram que ficar aguardando a iniciativa do poder público em esvaziar aquela área, né? Então foi esse fato que gerou o direito aos proprietários de obter essa indenização por dano moral. Doutor Elarmin, qual é a orientação para quem tem um imóvel ou um terreno invadido? O Estado protege a posse como instituto jurídico e protege a propriedade. Então, aí é um princípio da legalidade. Se há uma invasão na propriedade, há um ato ilícito. Tem que entrar com a ação imediatamente. Por quê? Porque o Estado não permite, é uma legalidade. Deve entrar com a ação de integração de posse. Se proposta dentro de ano e dia, tem direito a liminar. E se porventura o autor, através do seu advogado, conseguir provar para liminar os pressupostos da possessória, nem a audiência de justificação haverá. Se ele provar a posse, provar que perdeu a posse, provar quem é o esbulhador e provar que data de menos de ano e dia, com a inicial, convencer o juízo, ele dá liminar no rosto da inicial. Não precisa ir mais longe. Se não convencer com a inicial, o juiz complementa com a audiência de justificação. Provado, vai dar liminar da mesma forma. Doutora Raquel, o doutor Elarmin falou aqui desse 1 ano e 1 dia. Esse é o prazo para se entrar com uma ação? Não, na verdade, quando a gente fala de prazos, prazos fatais, a gente fala da questão da prescrição. Então, a pretensão possessória, ela prescreve no prazo de 10 anos, segundo o Código Civil atual. Como não há uma previsão de prazo específico, a gente aplica o prazo geral prescricional de 10 anos. Só que lembrando que à medida que você demora nessa reação, se torna mais difícil a retirada do invasor. E aí, se a ação é ajuizada até 1 ano e 1 dia, é a chamada ação de força nova. Então, há o cabimento de liminar e há uma decisão, uma vez concedida, é uma decisão autoexecutável, é mais fácil você retirar. E à medida que o tempo vai passando, a chamada ação de força velha, ajuizada depois de 1 ano e 1 dia da turbação ou do esbulho, aí já se segue um procedimento chamado de comum ordinário e uma eventual liminar só com base no artigo 273, que é o da tutela antecipada, cujos requisitos são bem mais exigentes. Já complica o processo? Já complica bastante. Doutor Elarmin, quem é que pode pedir essa ação de reintegração de posse? É só o dono do imóvel? Não, é o possuidor. O possuidor. O proprietário é possível pedir, se tiver uma posse indireta, mas, regra geral, é o possuidor. A professora tem uma fazenda e ela arrendou. Quem foi esbulhado? O arrendador, o arrendatário. Ele tem direito à possessória porque ele está na posse. Bem incomodato, empréstimo de um bem não fungível, é quem está na posse que vai entrar com a ação possessória. Não precisa ser o inquilino também. E o inquilino pode entrar contra quem aluga o imóvel para ele. Ele está na posse, essa posse é protegida. Aí vai o dono do imóvel e diz, olha, eu vou tirar você daí, porque achei que alguém vai pagar aluguel 5 vezes a mais. Essa ameaça concreta, palpável, possível de ocorrer, autoriza ele a entrar com uma ação de interdito proibitório e vai obter liminar contra o dono do imóvel. Quem pode propor ação? Quem está na posse. Doutora Raquel, recentemente a gente viu que 200 famílias foram retiradas de um imóvel abandonado no centro de São Paulo. Em casos assim, o Estado, ele tem que se responsabilizar pela mudança e pela realocação dessas pessoas? Na verdade, existe do Estado, por meio da Constituição, a questão de políticas públicas, né? Nós temos aí como garantias, como direitos fundamentais da Constituição, não só a propriedade, como também o direito de moradia. Todavia, essas políticas, elas demandam um orçamento próprio e um plano estratégico. Então, quando a gente está falando de imóveis particulares, normalmente o que se percebe, nós tivemos casos no São Paulo, por exemplo, de imóveis da Caixa Econômica Federal, em que, na hora da desocupação, a própria Caixa forneceu caminhões, né? Mas
mas assim, para fazer o deslocamento de pertences, mas essa questão de realocação, na verdade, ela conta com um determinado prazo de tempo. É preciso um plano. Então, há situações em que essas famílias invadem já sendo, né, retiradas de outras ocupações. Então, o Estado, ele tem uma coparticipação, sim, só que, na verdade, isso exige todo um plano estratégico e um plano também orçamentário. Você não pode exigir o direito de propriedade, o direito de moradia, como sendo absoluto, né, dessa forma, invadindo bens, sejam públicos ou particulares. Tem que se seguir esse plano. E nós temos uma pergunta feita nas ruas sobre danos provocados por invasões. Vamos conferir. Quando um prédio é invadido e depredado, quem paga o prejuízo? Doutora Raquel, geralmente a conta fica com quem? Essa responsabilização ela pode ser exigida junto com a proteção ou pretensão possessória. Só que, nesses casos que a gente observa de movimentos coletivos, seja do sem terra, do sem teto, você não tem esses organismos muito bem determinados, fundados, ou os verdadeiros responsáveis. Então, na verdade, a conta acaba ficando para o proprietário. Nada impede que, se você identifique o esbulhador, né? Quem promoveu aí o ato de esbulho ou turbação, que você responsabilize. A lei, né, de certa forma, ampara o reivindicante. Mas aí a gente sabe que é uma questão pecuniária ou patrimonial. Se aquela pessoa ela não tem um patrimônio mínimo disponível, eu não posso, com o fim de pagar eventual indenização, deixar aquela pessoa numa situação de miserabilidade. Então acaba que a conta realmente ela fica com o proprietário. Vamos conferir mais uma pergunta de um telespectador. A reintegração de posse é diferente quando o prédio é público? Doutor Elarmin, como é que funciona nesses casos? É diferente? As regras do direito civil são as mesmas. E as regras de procedimento, que é a regra processual, também são as mesmas. Mas tem uma coisa interessante aí. Há um entendimento na doutrina que aquele que esbulha, que invade propriedade pública, não gera posse para ele, nunca. Né? Por mais que se passe o tempo. Não, ele é mero detentor, etc. e tal. E há alguns entendimentos até muito mais interessantes, que eventualmente o poder público nem precisaria, poderia usar o poder de polícia e retirar aquele invasor daquele ente público. Mas as regras são as mesmas. Se invadir um ente público, uma casa, um imóvel, um terreno, propõe a alienação de posse, não há mudança nenhuma. Haverá pouquíssima mudança em relação à intimação do procurador, etc., que é pessoal. E o artigo 5º faz um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre uso capião e como diminuir o problema das invasões de imóveis. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo no estúdio da TV Justiça a advogada Raquel Bueno, especialista em Direito Civil, e o advogado Elarmin Miranda, da Comissão de Assuntos Fundiários da OAB de Mato Grosso. A gente conversa sobre reintegração de posse. E o Código de Processo Civil determina como deve ser a reintegração. Se a petição inicial estiver devidamente instruída, o juiz pode decidir sem ouvir o réu ou pedir que ele justifique previamente o que foi alegado. Pela lei, se a justificativa for procedente, o juiz expede mandado de manutenção ou reintegração de posse. Em 5 dias, o réu deverá ser citado para contestar a ação. Se for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestação passa a contar da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar. Doutor Elarmin, dá para a gente prever aí, fazer uma previsão de quanto tempo pode durar uma ação desse tipo? Regra geral, as ações, elas têm um prazo pré-determinado. Então, como é que vai se comportar um processo? Esse aqui das posses, até ano e dia, como a professora colocou de forma muito lúcida, ano e dia tem um procedimento especial e depois cai no procedimento ordinário. Mas todas as ações têm fases científicas, postulatória. Se for o caso de julgamento, for uma história do processo, você julga e acaba aqui. Isso acaba com 1 ano. Se não for, saneia o processo. Saneado o processo, passa a fase institucional de provas. E aí passa a fase sentencial. Mas uma ação processória dessa, com advogado de ambas as partes, do autor e do réu, dinâmicos, fazendo obedecer os prazos, não pode levar mais do que 3 anos, 4 anos. Doutora Raquel, e o que pode levar um juiz a conceder uma liminar nesse tipo de ação? Nas ações possessórias, quando se fala, né, eu já tinha falado anteriormente, a chamada ação de força nova, que é aquela ação possessória que envolve esbulho ou turbação, ajuizada até 1 ano e 1 dia, aí há o cabimento de liminar. Nesse caso, para que você faça jus a essa liminar, basta que você, né, como o mesmo comentou, basta você provar que você tinha posse, a data desse esbulho ou da turbação e o seu desejo de ser reintegrado ou mantido nessa posse. Então,
dentro desse prazo, já até 1 ano e 1 dia da turbação ou do esbulho, se a sua petição inicial estiver bem documentada, bem instruída, o juiz ele deverá dar a liminar. Em caso de dúvida, ele querendo ouvir o autor e suas testemunhas, ele vai designar essa audiência de justificação prévia, que é uma audiência que é feita principalmente para isso, para a oitiva e para o juiz certificar do cabimento ou não dessa liminar. Bom, e vamos ver a última pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. A pessoa que invade um local e mora lá por muito tempo passa a ter direito sobre ele? Doutora Raquel, dependendo do caso, pode ser considerado que há uso capião do imóvel? Ressaltando aí a questão dos imóveis públicos, que é bem tormentosa, porque a Constituição diz que sobre eles não há que se falar em posse, muito menos em uso capião, e a gente já teve precedente, né, no ano de 2014, né, uma decisão reconhecendo o uso capião de bens imóveis públicos, que é um precedente inédito, né, que nós temos aí, imóveis públicos que não cumprem sua função social. Na verdade, quando a gente fala em uso capião, a gente fala muito sobre coisa hábil. Então, qual objeto pode ser usucapido? Tem que ser bem, né, pode ser imóvel ou imóvel, mas eminentemente particular. Então, esse invasor que fica e o prazo vai sendo preenchido ao longo do tempo, o que acontece? A depender do tipo da usucapião, nós temos várias classificações, você tem a usucapião extraordinária, a ordinária, usucapião especial urbana, individual e coletiva, usucapião especial rural, inclusive usucapião indígena e usucapião pró-família, que é uma modalidade nova aí de 2011. Então, é possível que o invasor, desde que preenchidos os requisitos, né, posse ad usucapione, mansa pacífica, contínua, duradoura, tem uma série de requisitos, mas é possível sim a uso capião. E aí é uma forma de você valorizar aquele sujeito que dá a função social, seja a sua posse, e também uma forma de você punir o verdadeiro titular diante da sua inércia na reação diante de esbulho ou turbação. Doutora Elarmin, se um imóvel está abandonado, por exemplo, o Estado pode requerer esse imóvel para poder alocar algumas pessoas, por exemplo? Não, de forma nenhuma. O abandono que nós colocamos é no sentido vulgar. O imóvel está sujo, está com lixo, não tem cerca, está abandonado. Do ponto de vista jurídico, isso não é abandono. O abandono, para que ocorra, de acordo com o Código Civil, só ocorre se subjetivamente você abandonou. Você diz, não quero este imóvel. Eu não quero este imóvel. Não me importa, eu não quero. É um valor subjetivo seu. O que a Constituição determina é que as áreas rurais que forem improdutivas poderão ser desapropriadas para fins de interesse social, para a reforma agrária. As áreas improdutivas, né? E a área, e a produção de uma área é muito difícil, porque é fixada pelo Ministério da Agricultura. Mas desapropriar a área abandonada nesse sentido não existe, e tampouco a invasão porque está abandonada, não autoriza o esbulho. Em muitos casos, a invasão de prédios abandonados é realizada com a justificativa de que as pessoas estão lutando pelo direito à moradia. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que pode ser feito para resolver este problema. Acho que, primeiramente, o Estado tem que garantir o que está na Constituição, que é o direito à moradia. Se ele garantir isso, as pessoas não vão ter necessidade de ocupar aquilo que é do governo. As pessoas tendo onde morar, né? Não precisariam invadir uma área pública, né? Tem que aumentar mais os números de moradia, que está muito pouco, que está dando para poucas pessoas, poucas famílias, e melhorar mais. Por mais que seja feito esse tipo de programa, eu acredito que não está adequado à condição de vida dessas pessoas. Então seria voltar mais para esse tipo de inclusão aí. Acho que todo tipo de invasão teria que ser tratado de forma igual, tanto dos que têm mais dinheiro quanto que têm menos dinheiro. Então acho que isso resume tudo. Igualdade até nesse ponto. Porque sempre tratam quem tem menos renda com mais autoridade, quem tem mais com costas quentes, né? Vai deixando levar. Então acho que deveria ser igual para todos. Doutora Raquel, existem vários tipos de invasão mesmo, como disse o entrevistado. Por exemplo, se a pessoa constrói uma casa, avança além do terreno dela, também pode ser pedida a reintegração de posse? Sim, a gente fala do chamado esbulho parcial ou total. Quando toda a área é tomada, fala-se em esbulho total, e quando parte dela é tomada, fala-se em esbulho parcial. Em ambas as hipóteses, a medida cabível é a ação de reintegração de posse. Doutora Elarmin, e há tratamento diferenciado mesmo, como disse o entrevistado, quando a invasão é feita por pessoas de classe mais alta do que de classe mais baixa? A lei é abstrata. Se o comportamento humano se adequar à descrição que está na lei, aquela descrição há de se aplicar a quem cometeu o ilícito. Ponto. O que ocorre é o seguinte, é que realmente
quem tem recursos tem possibilidades, eventualmente, de contratar um profissional com melhor e maior conhecimento. E eu até entendo que o Código de Processo é extremamente injusto. O Código de Processo diz o que diz: antes do juiz decidir para quem pertence o mérito da ação ou o bem da vida, existem 15 preliminares que podem extinguir o processo por culpa do advogado que não conhece direito. Inepto inicial, nulidade da citação, percepção, fora de condições da ação. São 15. E como nós ganhamos ações nessas preliminares? Para encerrar, gostaria de saber de vocês se a melhoria nesses programas habitacionais, como disseram os entrevistados, é realmente o caminho para diminuir o problema das invasões ou o que tem que ser feito? Doutora Raquel. O Brasil, ele vive, e é um aspecto meu crítico, ele vive aquela política do assistencialismo ainda, né, do Estado do bem-estar social, do Estado visto como um pai, que tem que promover moradia, que tem que promover propriedade. Então, eu entendo que a solução paliativa seriam os programas sociais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida. Um facilitador para pessoas de baixa renda, que, né, infelizmente, no meio do caminho acaba se perdendo da sua finalidade. Então, a gente vê pessoas que adquirem esses programas habitacionais depois com fins especulativos, de venda, que não é o fim social do programa. Mas eu entendo que a solução seria a questão política, uma questão política de educação, de saúde, ou seja, de problemas de base. As pessoas terem condições, terem bons salários, para que elas mesmas possam adquirir as suas propriedades, sem necessitarem sempre, né, de programas ou de complementos governamentais. Porque o Estado, a gente já sabe que está sucateado, então não tem como. E para o senhor, doutor Elarmin? O Estado, e qualquer Estado no mundo, só tem uma finalidade: promover o bem comum ou o bem público. O bem comum está acima de qualquer outro bem. Está acima do bem coletivo, está acima do bem dos pobres, está acima do bem dos ricos. Se cabe o Estado promover o bem comum, ele tem que promover também todas essas políticas que ela disse, inclusive a casa para o trabalhador. Mas essa falta não autoriza a invadir a propriedade privada. Não. Ela tem uma segurança constitucional. E se nós invertermos o raciocínio de que pessoas simples, que estão ao abandono por culpa do Estado que não promove o bem comum, mas não pode, com esse pretexto, a pessoa invadir a propriedade alheia. Isso não é possível. Isso quebra a segurança jurídica. E a segurança jurídica é um dogma constitucional. Quem compraria terra em Mato Grosso ou no Pará, que são estados que desenvolvem, colaboram com a balança comercial enormemente. Mato Grosso colabora com 20% da balança comercial, com a soja que produz. Quem é que vai comprar terra lá? Se afinal, mas ele invadiu, não serve para ele, porque ele não tem terra. Não é por aí. O princípio da legalidade tem que ser intocável nesta república e em qualquer república, sob pena de você quebrar a estrutura do Estado constituído. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Raquel, doutora Elarmin, agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º e eu agradeço também a sua companhia. Se quiser fazer parte do nosso programa, é só enviar sugestões de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!